Pessoal, vamos conversar agora sobre o método cartesiano, o método de René Descartes, ok? O que é importante a gente entender? O que é um método, né? Método para Descartes é um procedimento que vai evitar o erro, tá? E ao fazer isso, automaticamente, aplicando um método, a gente vai evitar que adotemos preconceitos como verdades, também vamos evitar que a gente venha a pensar algo que é falso, considerando ele como verdadeiro. Então essas são as vantagens de aplicar um método. E aqui a gente já vê uma influência do pensamento de Francis Bacon, né? Bom, esse método ele vai ter a seguinte característica, a gente vai voltar um pouquinho nessa ideia mais para frente. Ele não vai ser aplicado nas coisas em si, né, nos pequenos conhecimentos, ele vai ser aplicado nos fundamentos, tá? Então, é o teste que eu falei na aula anterior, o teste do empirismo e o teste do racionalismo, né? Ele vai ser aplicado lá. Qual que é a base, qual que é o começo, né, o passo 1 do método? O passo 1 do método, que a gente chama de evidência, ele vai estar ligado, ele vai ser justificado com uma importação, digamos assim, do raciocínio lá da geometria. Lembrando que Descartes tem várias contribuições importantíssimas, né, dentro da matemática também, o próprio plano cartesiano, a geometria analítica e tudo mais. Lá na geometria, ele vai pegar o que da geometria para trazer para o método filosófico dele? Ele vai pegar a noção da evidência axiomática. Então, o que é o axioma? O axioma é aquilo que precede de prova. Quando o professor de matemática fala que dois pontos determinam uma reta e somente uma reta, isso é uma coisa que, tipo, é evidente. Você, como mente que raciocina, recebe essa informação e fala, tá bom. E a partir desse tá bom, você consegue desenhar reta. E a partir da reta você consegue desenhar outras formas bidimensionais, tridimensionais, e toda a geometria, por exemplo, deriva não só desse, mas também desse axioma, tá? Essa é a ideia do axioma. Para Descartes, é como se esses princípios de compreender isso aqui, né, de compreender esse exemplo de axioma aqui, eles são já da consciência, volta aquela ideia das ideias inatas que a gente falou antes, né? Isso é um princípio básico da nossa consciência racional. Ok. Então, entendendo isso aqui, a gente já entende por que o passo número 1 do método cartesiano se chama evidência, né? A evidência vai ser detectar algo que eu quero estudar de modo claro e distinto, né? Baseado justamente nessa visão axiomática. No momento 2, eu vou pegar essa coisa que eu quero estudar, qualquer coisa que seja, e vou dividi-la em tantas partes quanto for possível para facilitar o meu processo de compreensão dessa coisa. Então eu vou dividir, tá? Depois eu vou, no terceiro passo, remontar, reconstruir aquilo, para ver se a minha divisão, ao retomar, ela volta, vamos dizer assim, para aquele estágio inicial. E por último, no quarto passo, eu vou revisar 1, 2 e 3 para ver se não deu nada errado. O exemplo que eu sempre brinco, né? Você não conhece nada de mecânica, aí eu te dou um motor e um monte de chave, certo? Não conheço nada. O motor é evidente, está ali na sua frente, você fala, isso aqui é um motor, ó, isso aqui é um motor, se vira, tá? Você começa a desmontar esse motor, você está dividindo ele em partes mínimas, dividindo. Aí, beleza, essa parte é legal, né? Adorei, desmontar foi fácil, assim, monta. Aí, a hora que você começar a montar, você vai, caramba, deixa eu tentar montar, eu tenho que ordenar. Porque o seu objetivo é fazer o motor funcionar de novo, né? Ou então talvez arrumar um problema que ele tenha inicialmente, né? Então eu vou ordenar do simples para o complexo, ok? E aí depois eu vou enumerar, eu vou ver se eu fiz tudo certinho, certo? Vocês concordam que se eu tiver o processo de enumeração para divisão e ordenação vai ficar mais fácil montar esse motor depois? Pois é, né? O que é fundamental entender? Nesse exemplo do motor, mesmo que você não conheça nada de mecânica, ao final desse processo você vai conhecer alguma coisa.
né? Você não vai ser um engenheiro ainda para fazer um motor sozinho, mas pelo menos você vai ter um conhecimento acumulado diferente do que você tinha sobre motores antes de você fazer esse processo. Tudo bem? Gente, esse método ele vai ser aplicado sobre tudo. Como eu falei, esse tudo para Descartes não vai ser tudo que existe de conhecimento no mundo, porque isso ia ser impossível de fazer. Ele vai direto lá nos fundamentos, né? Então ele vai duvidar do que é a base para ver se o que está em cima da base, que são os conhecimentos em si, se sustenta, né? Então assim, questiona o alicerce da casa. Se o alicerce está bom, o que está em cima também não cai. Essa é a ideia, tá? E ele vai fazer isso para ver se ele chega em algo que não se pode duvidar, se chega numa verdade absoluta, sobre a qual não há um resquício sequer de dúvida, tá? E olha que interessante, vimos bastante a questão do ceticismo, né? Poxa, o ceticismo é aquela doutrina filosófica que diz que não é possível conhecer, tudo é opinião, enfim, não posso saber nada. Ele fala assim, não, o ceticismo ele é útil dentro do próprio método de conhecimento, ele chama isso de dúvida metódica. Eu a priori, inicialmente, eu duvido de qualquer conhecimento para ver se ele se sustenta enquanto conhecimento, tá? Então ele acaba refutando o ceticismo ao incluir o próprio ceticismo dentro do método através da dúvida metódica. Daqui a pouco a gente vai ver as grandes dúvidas que ele vai fazer, tá bom? Até já!